Oi, nono ano, tudo bem? Coloquei no Eclass para vocês uma sequência de slides falando sobre o conto, certo? Conto, nós começamos a falar sobre esse assunto, página 29 do seu almanaque. Vimos que o conto é um gênero textual narrativo. O próprio nome já diz, olha, conto significa contar uma história, certo? Os primeiros contos de nosso conhecimento fazem parte de uma tradição oral, ou seja, eram contos contados oralmente. E aí você já imagina as cenas, né? As pessoas reunidas, um grupo de viajantes, um grupo em família, e esses contos eram contados e passados de geração em geração. No seu livro Almanaque, página 29, você encontra uma introdução sobre esse assunto, dizendo que é uma das formas mais antigas de se transmitir a cultura de um povo. Então, contar a história desse povo, contar as tradições, contar o folclore mesmo, né, que cerca uma cultura. O conto, ele vem como um elemento fundamental para transmissão de conhecimento, de cultura e até mesmo de afetividade, certo? Nós temos aqui a página 29, dizendo que, a princípio, né, no início, os narradores dos contos podiam ser os viajantes que passavam por várias localidades, né? Talvez fosse um mascate, como chamava-se antigamente, que é o vendedor ambulante, que ia de vila em vila vendendo seus produtos e voltava de lá com muitas histórias para contar. Tem também um exemplo do camponês sedentário, ou seja, aquela pessoa que está fixa naquele local, que vive da terra, que vive do fruto do campo, e as tradições do local, né, as lendas, tudo isso aí fazem parte do universo dessas pessoas, e esse homem então se transforma no contador das histórias. No interior desse Brasilzão existe uma palavra muito engraçada, pelo menos para mim, para denominar o conto, que é o causo, né? Ah, vamos sentar que hoje é dia de causo, né? O vô vai contar o causo da onça na via férrea, a avó vai contar o causo dos jovens que iam pular o muro do cemitério. Tinha assim umas histórias interessantes e eram contadas, né, oralmente, e chegavam até nós dessa forma, ok? Então, esses contos provocavam esse encantamento nas pessoas, e muitos deles tinham como objetivo dar conselhos. Através daquela história, passar um ensinamento, certo? Conforme você pode conferir na página 30. E aí você encontra contos que são verossímeis e contos inverossímeis. Verossímil é aquela história que poderia acontecer. E o inverossímil é aquela história que traz elementos do mundo imaginário, do fantástico, né? Daquilo que não está dentro da realidade. Tem alguns detalhes, mas o corpo mesmo da história conta com elementos totalmente da imaginação, certo? Você vê as cenas aqui reproduzindo uma boa contação de histórias. E temos abaixo a figura de um dos mais fabulosos contadores de histórias da literatura brasileira. Esse aqui, olha, Machado de Assis. Machado de Assis, século XIX, ele se transformou num dos maiores escritores da língua portuguesa no Brasil e num dos maiores contadores de histórias. Entre os contos de Machado de Assis, você encontra O Alienista, você encontra O Enfermeiro, Uns Braços, O Homem Célebre, Missa do Galo. Existem publicações que reúnem vários dos contos de Machado de Assis para que a gente possa apreciar. Então, é um nome que o aluno vai ter contato
do pré-médio em diante várias vezes. Machado de Assis, o nosso contador de histórias, o grande romancista e contista. Temos também aqui uma curiosidade sobre Walter Benjamin, que é considerado um dos filósofos mais significativos da modernidade. Ele estudou essas narrativas antigas e trouxe a elas a luz da filosofia. Bem interessante o trabalho também, e você pode ler alguns dos seus textos em O Narrador, um dos seus textos. Na sequência você encontra aqui, nono ano, um conto com uma diagramação muito bonita, né, no seu almanaque, que é o conto da Lua Cheia. Eu recomendo essa leitura. Leia em voz alta, leia para você mesmo, leia com mais alguém. O ideal é você ler com alguém, né? Porque o conto é para ser contado. Então você vai treinar essa contação aí e conhecer a história da lua cheia, desse bebê e dessa jovem mãe. Na sequência, as perguntas a respeito dos elementos narrativos presentes no conto. E agora eu vou retomar com vocês esse assunto aqui, deixar bem amarradinho, porque nós vamos ainda nos demorar nesse assunto, tá? Não vou encerrar aqui não, nem tem como. A nossa próxima aula de produção textual, nós vamos retomar esse assunto. O conto, então, ele apresenta elementos narrativos. E você encontra aí no seu livro esses elementos. Um conto precisa apresentar personagens, precisa apresentar o espaço, que é o local onde essa história acontece, o tempo. Ele precisa apresentar o narrador, que é quem conta essa história para nós. Ele apresenta o enredo, que é a história em si. Ele apresenta o clímax desse enredo, que é o ponto máximo de interesse dentro da história, quando algo acontece que vai criar um conflito dentro dessa história. E a partir desse conflito tem o ponto máximo, que é o clímax. Então nós temos o conflito, o clímax e o desfecho. Você identifica esses elementos ao ler o conto. Você já vê logo de início, né? Onde e quando essa história aconteceu? Quais são os personagens? O narrador, ele faz parte da história ou ele só conta? Narrador, personagem, ele conta e faz parte. Narrador, observador, ele só conta essa história para nós. O enredo, qual é a história em si? Qual é o tema desse conto? É um tema de ação? É um conto fantástico? É um conto que envolve sentimentos? Qual o tema? Clímax, vem logo depois do conflito. A história vem se apresentando, acontece alguma coisa diferente, chega ao ponto máximo, que é o clímax, e isso tem que ser resolvido para acontecer o desfecho. A linha narrativa de um conto é assim, ó. O início do conto, os personagens, o local, aí vai haver alguma coisa que vai mudar o rumo da história. Aqui é o clímax, que é quando você pensa, não posso parar de ler, eu tenho que saber o que vai acontecer agora. Não tem? Eu tenho que entender agora o que vem depois disso. Aí o clímax vai chegar ao desfecho do conto. O conto, então, ele tem o início, ele tem o meio e tem o seu final. E eu sempre digo que o menos importante é o final. Ah, professora, eu não gostei porque o final não foi o que eu queria, não foi feliz. Nem sempre o final feliz é o que vai combinar com essa linha do conto. Certo? Então nós vamos, a página 32, desenvolver as questões sobre o texto Lua Cheia. Página 33, vocês têm aí uma coisa muito interessante, que são as formas de diálogo dentro de um conto, ou melhor, dentro de um texto narrativo. Vamos aqui? Isso tudo você tem no seu livro.
bom? Se eu tenho personagens, esses personagens vão conversar entre si. Os personagens apresentam diálogo. É a fala dos personagens. É a fala dos personagens. Como que esse personagem ou esses personagens dialogam, conversam dentro desse texto? Um fala, o outro responde. Tem travessão? Discurso direto. É a utilização, discurso direto, é a utilização da fala diretamente marcada do personagem. Ela é antecedida pelos verbos que indicam o dizer. Por exemplo, a professora aproximou-se da turma e perguntou. Perguntou é um verbo que vai indicar o diálogo que vem em seguida. É o verbo do dizer. 2 pontos, na outra linha, travessão. Todos fizeram a tarefa. De quem é essa fala? Da professora. Então, aí está acontecendo um discurso direto. A fala pode vir de forma indireta quando o narrador conta o que foi falado. A mesma situação da professora, eu vou dizer assim: a professora chegou até a turma e perguntou quem havia feito a tarefa. Agora eu não coloquei a professora falando, eu contei o que ela falou. Diferença então, o discurso direto tem a fala do personagem, com travessão, e o discurso indireto é o narrador que apresenta essa fala. Página 33, você continua ainda pensando a respeito disso. Página 34, a diferença entre o conto e a crônica. Porque o assunto anterior a esse foi crônica. Nós vimos que crônica é um pequeno texto que conta uma história a partir de um fato do dia a dia. Pronto. E o conto? Também é um texto pequeno? Sim, mas é maior que a crônica. E é menor que um romance, que um livro completo, com várias tramas. O conto apresenta geralmente uma trama simples, um conflito simples para ser desenvolvido. Na página 34 você encontra no quadro aqui a diferença. O conto não se preocupa com o fato real. O conto, ele dá mais espaço para criatividade, para imaginação. Já a crônica, ela é sempre construída a partir de um fato real. Lembra que nós falamos que a crônica vem do grego cronos, que significa tempo? Então, eu observo o fato e escrevo a respeito desse fato. Crônica. Conto. Eu imagino um fato e aí eu dou asas à minha imaginação, crio os personagens, estabeleço as relações entre eles e eu construo essa história chamada conto, certo? A estrutura tradicional, conforme eu coloquei no início para vocês ali, aquela linhazinha, introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Então o crônico, o conto, ele inicia apresentando os personagens, apresentando o espaço, o local, o tempo, e aí você vai caminhando para o conto em si, qual a situação em si, que é o motivo desse conto. Será um caso extraordinário da imaginação, do folclore? Será um assassinato? Será um caso de amor? Será uma briga? Alguma coisa vai acontecer que será o motivo desse conto te prender, chegar ao clímax e você pensar, e agora, o que vai acontecer? Quando você pergunta para o conto, e agora, o que vai acontecer? Você está no clímax. E aí vem a resolução desse clímax, desse conflito, que é o desfecho do conto, certo? Na página seguinte, tem um gráfico mostrando os tipos de contos. No slide que eu coloquei para vocês também no grupo, fala sobre esses tipos de conto, certo?
Quais os tipos de conto? Quais os temas que podem ser alvo de contos? Por exemplo, um conto pode ser fantástico quando ele vai apresentar fatos que vão além da nossa realidade física humana. Ele pode ser psicológico quando ele fala das memórias de um personagem. Ele pode ser facetioso, é quando ele é engraçado, é um conto engraçado, é uma piada. Ele pode ser etiológico, quando busca explicar fenômenos da natureza. Ele pode ser infantil, destinado às crianças. Ele pode ser religioso, o conto com temas cristãos. Pode ser exemplar, o conto que visa trazer uma lição de vida, uma lição de moral para a vida de alguém. Atualmente, dependendo do estilo e do tema, o conto então pode ser classificado dessas formas. Há várias possibilidades de você apresentar uma história. Você tem o seu estilo, eu tenho o meu, o outro colega tem o estilo dele. O importante é termos a consciência de que, com o domínio que nós temos da língua portuguesa, nós podemos dar asas à nossa imaginação e criar, inspirado em algum outro conto, talvez, certo? Então fica a dica, você vai trabalhar no almanaque, nessas páginas que eu indiquei aqui, da página 29 até a página 35, e vai ler mais alguns contos aí. Coloca na internet, contos, e aí você escolhe um pelo título e leia esse conto. Quem sabe você vai poder fazer uma resenha, um comentário indicando esse conto para nós. Ok? Então a tarefa está aí. Assista aos slides. Assista a essa aula. E na sequência vai para o almanaque de textos. Na próxima segunda-feira nós vamos conversar mais. Ok? Obrigada. Fiquem com Deus.